comer. Aleluia. Olha que palavra poderosa, hein? E ela é muito, diga comigo, ela é muito forte. Sabe por quê? Diga assim comigo: gente forte tem que receber palavra forte. Amém? Diga assim: Deus não me chamou para ser um crente Nutella. Deus te chamou para ser um cristão fervoroso. E não tem como ser fervoroso sem orar, irmão Geraldo. Não tem como ser fervoroso, Regiane, sem jejuar, sem buscar ao Senhor. Amém? Ou seja, ele vai deixar ser achado por aquele que o buscar de todo o coração. Então Deus está falando para você nessa noite: você tem buscado Ele de todo o coração? Porque nós queremos entrar em níveis novos, nós queremos provar de milagres novos, de coisas maravilhosas, mas nós queremos viver a mesma vida, nós queremos fazer as coisas do mesmo jeito. Amém? Não existe isso. Uma vez conhecedor do Evangelho, eu tenho que me permitir ser transformado pelo Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: só a transformação pode me trazer renovo. Glória a Deus. Então consagração me leva a níveis novos. Glória a Deus. E daqui para o final do ano nós vamos jejuar agora toda quarta-feira. Na verdade nós vamos começar na terça e vamos terminar na quarta. Nós vamos jantar na terça e vamos jantar só depois do culto na quarta-feira. Glória a Deus. Ai pastor, mas olha, hoje eu passei mal, viu? Senti uma tontura, senti uma fraqueza, porque você não está acostumado a jejuar. Porque quem está acostumado a jejuar não passa mal. Só que eu tenho uma boa notícia para você. De qual é, pastor? Na terceira, quarta-feira você não vai sentir mais. Aleluia. Por quê? Porque o seu organismo já vai estar acostumado. Diga assim: Deus quer me levar além. Deus quer me levar além. Diga: Deus quer me levar. Olha para o seu irmão, fala para ele: você quer ir? Não tem como ir do jeito que você está. Aleluia. Não tem como você ir do jeito que você está. Você tem que se permitir ser transformado, ser renovado, para então ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele precisa de você do jeito que você está, de jejum. Porque se você não se esvaziar, ele não cabe aí dentro. Amém? Ele não cabe aí dentro se você passou ou passa o dia inteiro, o final de semana inteiro assistindo Netflix, e termina uma série, você começa outra, e termina o filme, você começa outro. Ou seja, você vai se entupindo de coisas que vão só atrapalhando o seu corpo. Amém? Atrapalhando a tua mente de provar daquilo que Deus tem para você. Então eu quero falar para você: se você quer provar do sobrenatural, você vai ter que viver uma vida de jejum e de oração. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: Deus, todos que Deus chamou tiveram que jejuar, tiveram que orar. Olha para o teu irmão e fala para ele: se Jesus teve que jejuar 40 dias, você acha que você não precisa? Fala para ele: cria vergonha, irmão. Para de desculpinha. Ai, é que a minha vista escurece, eu sinto uma fraqueza. Tudo mentira de Satanás. E sabe por que acontece isso? Porque o seu corpo está intoxicado. Há 40 milhões ou mais de bactéria dentro de você, esperando você alimentar para ela se alimentar. E dentro dessas bactérias ainda tem mais bactérias. E dentro das outras tem mais outras. É uma coisa infinita. Lembra de Herodes? A Bíblia diz que quando Herodes não deu glória a Deus, o que aconteceu? A Bíblia diz que os bichos explodiram dentro dele. Que bichos são esses? As bactérias. Amém?
E aí, você ficou nervoso hoje, eu aposto. Quem que não ficou nervoso hoje, né? Quem que não ficou meio bravo? Quem que não fica irritado quando está jejuando? Por quê? Você sabe por quê? Porque os bichos estão tudo brigando aí dentro de você. Come açúcar logo. Come o açúcar logo, pelo amor de Deus. Toma alguma coisa doce logo. É os vermes se degladiando, lutando dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. É os vermes se degladiando, lutando e brigando dentro de você para se alimentar. Mas o Espírito Santo quer você alcalino. Quer você alcalina. Aleluia. Glória a Deus. Então o que nós temos que fazer? Diga assim: se purificar, para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixará ser o quê? Achado. E agora deixa eu falar para você. Se Deus está falando de jejum, se Deus está falando de consagração, é porque já tem uma terra prometida preparada para você. Diga assim: já tem uma terra prometida preparada para mim. Então começa a guerra. Não jejua, não ora, não, porque senão você vai ouvir a voz de Deus. Porque senão você vai ouvir o que Deus quer fazer através da sua vida. Porque senão você vai passar a ter unção. Por que você acha que uns são e outros não são? Porque uns jejuam, uns oram e outros não. Diga assim: se você quer fazer diferença, comece a se consagrar, para que você entre em níveis novos. Josué capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito aí, ó. Josué capítulo 3, versículo de número 5. Vocês podem ler enquanto eu... Ixi, caiu um mosquito dentro da minha água. Mosquito, eu não sou João Batista, não. Amém? Vocês podem ler? Pode parar aí. Então Josué propôs um dia ou dias de consagração ao povo, para que eles pudessem atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Só que a terra prometida tinha o que nela? Diga comigo: gigantes. Diga: a terra prometida estava cheia de gigantes. Já viu uma terra boa não tem ninguém tomando conta? Aonde ninguém toma conta, onde não tem ninguém tomando conta? Deserto, irmão. Deserto. Amém? Por que tem crente que vive no deserto? Porque vive sem jejum, porque vive sem oração. Mas todo crente que jejua e ora, ainda que ele passa pelo deserto, ele sempre vai encontrar um oásis. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Aleluia. Então a Bíblia diz, Josué capítulo 3, versículo 5: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Diga assim: é um tempo de santificação. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está remodelando tudo. Diga: por quê, pastor? Porque o povo agora, irmãos, não quer mais jejuar, o povo não quer mais orar. O povo só quer levantar celular, redes sociais, mais redes sociais e mais nada. Aleluia. Quero pedir para os obreiros intercedendo agora, por gentileza. Amém? Comece a interceder. Diga-se comigo: o diabo quer nos prender nas distrações. Deus não quer ninguém distraído nesse tempo, porque é o último tempo, é a última hora, meu irmão, é o último avivamento que está passando pela terra. Aleluia.
Diga assim: o que me trouxe até aqui não serve mais para levar eu para frente. Por isso que o Senhor está pedindo para você oração e jejum, oração e jejum, jejum e oração e quebrantamento e leitura bíblica, amém? Êxodo capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor, olha lá, vendo o Senhor, vocês podem ler para mim? Pode parar aí. Por que Deus mandou tirar as sandálias, Anderson? Era normal andar de sandália. E outra, como que eu vou tirar a sandália no deserto, num lugar que está quente, num lugar cheio de pedras? Diga assim: quando Deus falar, não discuta como está o ambiente, não discuta pelas circunstâncias, simplesmente obedeça. A Bíblia diz que Moisés só tirou a sandália. Sabe qual que é o problema? Você quer ir, mas você não quer tirar a sandália. O que João Batista falou para Jesus, Cláudio? Grita aí. Eu não sou capaz de... Grita aí, irmão. Desatar as suas sandálias. Aleluia. Glória a Deus. João Batista falou que não era capaz e não podia e não queria nem desatar sandálias de Jesus. Mas a Bíblia diz que Moisés não pôde entrar na presença de Deus com a sandália. Diga-se comigo: com as sandálias nos pés. Moisés tentou ajudar Deus, tentou ajudar o povo de Deus, matou o egípcio, enterrou ele na areia, fugiu, ficou 40 anos no deserto. Aleluia, glória a Deus. Mais 40 anos ali no deserto. Aí Deus chamou ele. O que Deus falou para ele fazer, Evelyn? Tire a sandália dos vossos, porque o lugar que você está agora é o quê? Quando você entra no santo, você entra no sobrenatural. Deus está falando para Moisés: agora você vai ver o meu agir sobrenatural na tua vida. Sabe o que Deus está falando para você? Se você não jejuar e não orar, você não pode provar do sobrenatural. Você só vai provar das coisas normais na sua vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz que as coisas carnais se distinguem carnalmente. As coisas espirituais se distinguem espiritualmente. Então você tem que aprender que a partir de agora você vai ter que ser um crente espiritual. Ai, pastor, mas eu não posso jejuar. Mentira do diabo. Aleluia. Diga assim: mentira do diabo. Se você puxar um estudo de jejum, você vai ver como que você tem que jejuar. Você vai ver como que você tem que jejuar. Porque não é bom só para o espírito, para o espiritual, é bom também para o natural. Amém? Diga assim: jejum tem que fazer parte da minha vida. Agora você já viu que a maioria das pessoas, quando você fala de jejum, ela já manifesta. Por quê? Porque o diabo não quer que você prove das coisas sobrenaturais. Ele quer que você fique um escravo nessa terra. Amém? Ele quer que você fique na escravidão nessa terra, sofrendo. Por quê? Diga por quê? Porque o diabo, ele precisa de um corpo. E vocês sabiam que o diabo está usando um monte de crente? Você sabia que o diabo está no corpo de um monte de crente? Que não jejua, que não ora, que não busca poder, que não busca autoridade? Aleluia. Glória a Deus. Eu acho, pastor, em mim não tem não. Se você mente, já tem. Ué, quem que é o pai da mentira?
Então quem está mentindo é quem? É o quê? Filho de quem? Então pense nisso. Jovens, toda vez que você for mentir, o diabo vai falar, vai virar meu filho. Diga, está amarrado, Satanás. Aleluia. Então Deus chamou você para falar a verdade. O que mais? Diga, brigas. Diga assim, crente cheio do Espírito Santo não briga. Por quê? Porque o Espírito Santo traz domínio próprio. Diga assim, o jejum traz domínio próprio. Olha só, você está vendo a comida aqui, ó, mas você fala, não vou comer. Eu domino, eu não vou comer agora. Lembra que o diabo falou para Jesus? Transforma essas pedras em pães, Jesus. Já faz 40 dias que o senhor está sem comer. Pode transformar. O que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, eu não consigo me aproximar do que Deus tem para mim com as sandálias velhas no pé. Aleluia. Velhas atitudes, velhas maneiras de falar, velhas maneiras de pensar. Coisa que eu detesto. Quando eu chego uma pessoa, ela fala assim, mas não tem condições. Diga, eu já tenho condições. Diga, eu já tenho condições. Porque o meu pai é dono de tudo. Aleluia. Diga, o meu pai é dono de tudo. Fala assim, como que é bom ser filhinho de papai. E aí no versículo 6, olha lá o que ele fala, ó. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele falou tudo isso, o que ele fez? Escondeu o rosto e falou, o Senhor é o Deus do meu pai? O Senhor é o Deus de Abraão? O Senhor é o Deus de Jacó? Uau! Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. O Deus de Jacó está falando com você. O Deus de Abraão está falando com você. Vamos além? O Deus de Moisés está falando com vocês nessa noite. Que vai levar vocês agora para uma terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Aleluia. Diga assim, existe 2 níveis que eu posso acessar. E para mim acessar a terra prometida, o primeiro nível é a santificação. O que Josué falou para o povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de... Diga assim, o jejum quebra as barreiras. Lembra que um dia levaram o filho de um homem para Jesus expulsar o demônio? Porque quem que não tinha conseguido expulsar? Quem, Regina? Quem, Regina? Grita aí, irmão. Vocês que não vão ler Bíblia agora não, para vocês verem, que agora eu vou pegar no pé dos obreiros agora. Aleluia, glória a Deus. Quem, Regina? O que eles não conseguiram fazer? Por quê? Porque eles não estavam jejuando e não estavam orando. Tem demônio dentro da tua casa, tem demônio na tua vida que não sai porque você não jejua, porque você não ora. Eu vou além. Tem demônio na tua vida que não sai porque você não ora, porque você não jejua. Diga assim, eu tenho que falar para o demônio. Porque sabe o que acontece? A gente conversa com Deus, a gente conversa até com os anjos, a gente conversa até com os amigos, mas a gente não quer conversar com os demônios, não. Eu tenho que falar para o demônio, demônio, você colocou esse pecado na minha frente, ele é gostoso, mas eu não quero. Eu não quero mais, eu renuncio ele no nome de Jesus. É você que vence os demônios usando a palavra. Como que Jesus venceu Satanás? A Bíblia diz, irmão, que
O diabo, presta atenção, ele pegou Jesus e transportou ele ao pináculo do templo, mostrou todos os reinos e falou para Jesus assim: ó, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. O que Jesus falou para ele? Somente o Senhor teu Deus adorará. Ou seja, Jesus tinha uma resposta baseada na palavra. Jesus não precisou usar poder para vencer Satanás, ele usou a palavra. Agora, por que Jesus pôde usar a palavra? Porque ele viveu essa palavra, amém? Ele não colocou um pé para fora da palavra, ele andou na palavra. Então Deus quer que você ande na palavra. Por quê? Presta atenção, além de jejuar e de orar, eu tenho que andar na palavra, eu tenho que viver a palavra, porque é assim que o diabo cria nojo de mim. Aleluia. Digo, o diabo tem que ter nojo de mim, assim como eu tenho nojo dele. E o Espírito Santo conduziu Jesus para jejuar durante 40 dias, porque ele ia entrar no ministério dele. Jesus foi jejuar 40 dias para entrar no ministério dele, para acessar aquilo que Deus tinha para ele. E sabe o que é interessante? Jesus não morreu. Aí você jejuou um dia, eu vou morrer. Não vai não, irmão, pode ficar tranquilo, entendeu? Primeiro dia, o máximo que acontece, só se escurece, né? Você passa um pouquinho mal aí. Agora presta atenção, tinha uma pessoa que falou para mim assim: ai pastor, é que eu trabalho, né? Eu falei: irmão, já trabalhei jejuando um monte de vezes. Quantas vezes eu estava trabalhando na fundição, chegava na hora do almoço, Valdecir, o encarregado chegava e falava assim: ó, todo mundo vai passar direto, hein? E tinha que passar direto, não tinha conversa, irmão, não tinha choro e nem vela, tinha que passar direto. Aí, quando as coisas são para Deus, a gente quer colocar um monte de empecilho. Só que presta atenção, tudo que nós fazemos para Deus, Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos, ou pedimos, ou até mesmo desejamos. E aí nós mesmos colocamos uma barreira naquilo que Deus quer fazer. Diga assim: toda barreira cai por terra em nome de Jesus. Diga: toda barreira na minha vida cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: Jesus ia entrar no seu propósito. Porque até aqui Jesus era o quê? O carpinteiro. Até os 30 anos Jesus era só o carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria, que fazia mesa, colocava porta, colocava janela. Mas a partir do momento que ele passou 40 dias jejuando e orando, ele entrou naquilo que o Pai tinha para ele. Aleluia. E ele então se fez rei de todas as nações. E a Bíblia diz, está escrito, que no céu todo joelho tem que se dobrar perante ele. Na terra, todo joelho tem que se dobrar perante ele. No inferno, todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Por quê? Porque ele venceu. E como que ele começou? Jejuando, orando ao Senhor. Sabe por que o diabo não quer que você ore? Porque ele vai ter que ficar de joelho diante de você. Ele vai ter que se prostrar, colocar a cabeça no chão e falar assim: eu não posso com você, porque o que está em você é mais forte do que eu. É isso que o diabo não quer ouvir. Então ele fica, coloca um manjar daqui, coloca outro manjar dali. Amém? Diga assim: sem batalha não tem vitória. Sem batalha não tem vitória. Diga: quem não jejua fica para trás. Todo avanço, presta atenção, exige renúncias. Agora presta atenção, se você não pode renunciar a um pão, um arroz, um feijão, um bife, o cheiro de um bife, você pensa que você vai chegar aonde? Você pensa que vai fazer diferença aonde? Que tipo de unção que você vai ter? É que eu senti o cheiro do café.
Diga assim: a partir de hoje, quarta-feira, 27 de agosto, eu sou uma nova criatura. Diga: essa criatura jejua, essa criatura ora, essa criatura busca ao Senhor. Amém? Diga assim: novo nível, novas batalhas. 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Olha lá, ó. Você já pode ler dando glória a Deus. Podem ler, queridos. Então Paulo falou que uma porta grande e oportuna se abriu. E agora, para entrar nela, tinha que batalhar, tinha que vencer a guerra. Todas as vezes que você está perto de um grande milagre, se fecha tudo. Parece que Deus não está olhando para você, parece que as coisas vai dar tudo errado, parece que nunca vai acontecer. Mas de uma hora para outra Deus vem, abre tudo, escancara tudo. Aleluia. Diga assim: as minhas mãos nasceram para assinar grandes contratos, fazer grandes coisas nessa terra. Aleluia. Diga assim: porta grande atrai muitos adversários. Amém? Se parecer uma proposta, né, boa, vai ter um monte de gente, e você vai ter que falar o quê? Essa porta é minha, ninguém passa por ela, porque Deus já me deu acesso. Diga assim: Deus vai me dar acesso nessa noite a coisas que eu estou buscando já faz tempo. Diga: e eu venci através do jejum. Amém? Toda grande conquista exige consagração. Toda grande batalha traz grandes vitórias. Está feia a batalha, irmão, está travada, então a vitória é muito grande. A vitória que está por vir é muito grande. Diga: muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Atos 16, 6. Olha o que falaram. E percorrendo a região Frígio, Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bítima, mas o Espírito de Jesus, presta atenção, mas o Espírito de Jesus não. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Presta atenção. Paulo vivia uma vida de consagração, uma vida de oração, e ele estava indo num destino. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Jesus, antes do Espírito de Jesus manifestar ali, a Bíblia diz que eles foram impedidos por Jesus de pregar o Evangelho onde eles estavam. Então eles tiveram que contornar. E enquanto eles estavam contornando, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus apareceu para eles. E quem estava pedindo ajuda? Volta lá. Olha lá, ó. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e
nos ajuda. Presta atenção no que eu vou falar para você. Sem jejum e sem oração não tem visão aberta, não tem ouvidos espirituais abertos. O que abre a sua visão espiritual, o que abre os seus ouvidos espirituais é o jejum. Diga se é necessário jejuar. E você sabia que jejum, quando você começa a jejuar, é ruim, irmão. Os primeiros dias é horrível. Eu sei que muitos aqui devem estar assim, mas só que vai virando um vício. Tanto para aqueles que buscam a Deus, quanto para aqueles que buscam o poder das trevas. Sabiam disso? Por quê? Porque eles vão vendo mais poder. Eles vão vendo mais poder, mais poder. E aí vai se tornando algo que você quer fazer, e você quer fazer, e você quer fazer. Porque libera poder, libera visão, libera audição. Você ora, o mundo espiritual estremece. Por quê? Porque é alguém que está conectado com Deus, renunciando à carne. Diga-se, a renúncia da carne me aproxima de Deus. Versículo 10, né, agora, né? Assim que teve a visão, olha lá, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somatrácia. No dia seguinte, a Neópolis, e dali a Filipos, cidades da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Diga-se, uma pessoa cheia da unção, ela está sempre de portas abertas, para que alguém receba dela, do coração dela, da boca dele, do coração dele, uma palavra. Aleluia. Já viu quando você passa perto de alguém e Jesus fala para você, prega para ele, prega para ela, mas você vai reto, você ouviu a voz do diabo e não ouviu a voz de Deus. Porque se você para, Deus pode salvar uma alma. Se você ora, Deus pode salvar uma alma. Aleluia. Mas você muitas vezes está tão ruim, está tão preocupado com as coisas da tua vida, que você nem se preocupa com os outros. Diga assim, quem ama a Deus ama as almas. Aleluia. Diga assim, um povo consagrado não tem medo de batalha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos supor que está descendo um monte de gente cheio de turbante ali. Tem gente que se vê e sai correndo. Por quê? Porque não tem consagração, porque não tem oração, porque está fazendo a vontade do diabo. Mas se é ungido de Deus, ele passa pelo meio. Aleluia. Então Deus está chamando você para a guerra. Você tem noção que Deus está falando aqui nessa noite? Que Ele está chamando você para fazer parte do exército dEle. O que quer dizer isso, pastor? Que acabou a sua vidinha de só preocupar com você, só preocupar com o seu umbigo, só preocupar com a sua casa, com a sua família. Deus está falando para você, vamos preocupar com as almas. Segunda-feira a gente estava lá no GC, e eu reuni os irmãos, e muitos não foram, né? Tem gente que falou para mim que não ia, que ia e não ia, né? E acabou não indo, né? Glória a Deus. E olha só, nós pegamos de uma parte da rua, pegamos a outra parte de baixo e começamos, e fechamos no meio. A hora que a gente viu, vocês viram no vídeo lá, quantas pessoas foi receber oração? Quantas pessoas estão necessitando da palavra de Deus?
Se vocês fossem crentes mesmo, sabe o que vocês iam fazer? Vocês iam chegar aqui na igreja às 6h30, tá em casa vendo vídeo, um monte de coisa araiada que não presta. Chegar na igreja às 6h30, um grupo ia aqui atrás, outro grupo ia para lá. A hora que a gente ia olhar, a igreja estava lotada de pessoas. Porque você está preocupado com as almas. Aleluia. Mas qual que é o nosso foco? Ai, meu Deus, pastor, já é 8h30, pastor. Não passa do horário hoje não, por favor. É quarta-feira, eu estou de jejum, eu quero jantar. Diga assim: tudo passa. As oportunidades passam. A sua vida vai passar. E o que vai estar escrito no céu que você fez na terra? O que vai estar escrito no céu que você fez na terra? Qual a história que você marcou aqui? Jesus está falando para você. Diga assim: Jesus me chamou para marcar história nessa cidade. Aleluia. 7 almas aceitaram Jesus lá, se eu não me engano. Outras reconciliaram com Jesus. E aí eu te pergunto: aonde estava você? Ai, pastor, estava lá no sofá com o pé cruzado no ar-condicionado. Está até com ler no dedo, né? O dedo até dói, tanto que mexe. Sabe o que está acontecendo com você? Presta atenção no que eu vou falar. A maioria das pessoas, elas estão se desligando do mundo e estão entrando tudo aqui dentro. Não consegue mais observar o que está acontecendo ao redor. Não consegue mais observar o que está acontecendo no exterior. Já pensou? Se a gente chega lá e faz mais uma reunião, só nós, 7 almas deixariam de aceitar Jesus. Pessoas deixariam de se reconciliar com Jesus. Então, aonde você for, fale de Jesus. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque se você se preocupar com as coisas dele, ele vai se preocupar com você. Ele vai se preocupar com a sua casa. Ele vai se preocupar com a sua família. Aí fica você, corre para lá, agrada a mulher daqui, agrada os filhos daqui, agrada a irmã, agrada a tia. Aí daqui a pouco está todo mundo falando mal de você, porque você não está cuidando da sua própria vida. Você só se preocupa em agradar os outros. Agrada a Jesus. Agrade a Jesus, e Ele vai se agradar de você, e as pessoas vão te amar, e as pessoas vão amar estar com você. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: um povo consagrado não tem medo de batalha. Confronto nos dá vitória. Aleluia. Confronto nos permite alcançar grandes vitórias. Eu estou muito feliz. Diga: por quê, pastor? Eu estou muito feliz porque ainda falta dinheiro, mas nós recebemos aí algumas ofertas já. A luz apagou, Guilherme. Nós recebemos aí algumas ofertas já. Diga assim: até para ofertar, as oportunidades passam. Aleluia. Diga: até para ofertar, as oportunidades passam. Estava lá no GC cuidando das coisas do Senhor, mas estou com um casal e mais uma moça, um casal que está vindo lá de Honduras. Estou com uma moça que está vindo lá do sul, porque nós não medimos esforços para abençoar vocês. Vocês são munhecas, são mão de vaca. Na hora de ofertar fica: ai meu Deus, ai eu vou dizimar, vai fazer falta. E faz um monte de falta para você mesmo, porque é munheca, é mão de vaca. Como que eu fiz aquele dia? Vem cá, Cláudio. Não corre, irmão, que a hora passa muito rápido. Isso, está emagrecendo, irmão, ó. Jejum faz bem, né? Presta atenção, ó, o munheca, mão de vaca. Tenta pegar o microfone. Tenta pegar. Pega, irmão. Nem que se eu quiser pôr aqui vai parar. Pega, irmão. Agora a mão aberta. Aleluia. Glória a Deus. Diga-se: até para ofertar. Oportunidade passa. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que receber profeta no galardão de... Não. A Bíblia diz que nós temos que receber o profeta na qualidade de profeta. E nós vamos receber galardão de profeta.
E aí nós estávamos lá cuidando das coisas do Senhor. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem do celular. Isso aqui eu tenho que contar, irmão. Aleluia. Porque tem gente que fica aí, ai meu Deus, 10 conto, ai meu Deus, ofertar 10 reais, ai meu Deus, deixa eu pegar uns 10 reais, ai meu Deus, dói. Aí daqui a pouco você viu, pastor, posso ajudar? Eu falei, pode, irmão. Aí o irmão foi lá, ai pastor, 100 reais, ofertar 100 reais. Quem aqui nunca ofertou 100 reais na vida? Não precisa levantar a mão não, pelo amor de Deus. Se você não planta, se você não planta semente de 100, como que você quer colher? Não é verdade? Sementes de 100 geram colheitas de 100. Agora é a hora que todo mundo fica triste, sabia? A hora que você está lendo as promessas, agora que você começa a falar de oferta, já começa assim, ó. Eu não estou falando de dinheiro, irmão, eu estou falando da sua prosperidade. Aprenda isso. Aprenda, pastor. Diga assim, o pastor não está falando de dinheiro, ele está falando da sua prosperidade. Amém? Glória a Deus. Eu não sei porque que vocês torcem o nariz. Quanto melhor disfarçar é melhor. Amém? Glória a Deus. E aí eu recebi a mensagem. Aí daqui a pouco veio o Pix de R$2.000. Diga assim, enquanto alguns não ofertam 10, tem gente que oferta 2.000. Agora imagina uma oferta de 2.000. Não, oferta não, imagina uma semente de 2.000. Então você tem que ver que tipo de semente você está plantando, porque a maioria das pessoas querem colheitas grandes, mas elas querem semear pouco. A Bíblia está escrito na Bíblia: aquele que semeia pouco ceifará. Aquele que semeia muito ceifará. Aí nós estávamos aqui na terça-feira de manhã, culto abençoado. Quem não assistiu a pregação da irmã Jennifer terça-feira, está lá no grupo, assista. Glória a Deus. Uma outra irmã semeou R$1.000. Eu fico doido com isso aí, irmão. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão colher, porque elas estão semeando na vida de homem de Deus. E não tem como você semear na vida de profeta e não colher. Não tem como você semear na vida de homem de Deus e não colher, irmão. A semente ela vai vir a 30, 60, 100 por um. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: a minha oportunidade não pode passar. Tinha um irmão que falava assim, ó: o cavalo selado passa na frente uma vez só. Se você não montar, irmão, já era. Quantos aqui viu o cometa Halley passar? Ele passa de 50 em 50 anos. Se você tem 50 anos, não viu quando ele passou, fatalmente você não vai ver quando ele passar de novo. Não é verdade? Diga assim: Senhor, me faça enxergar. Porque se eu começar a pregar o livro de Atos, vocês vão ficar doidos. Diga: por quê, pastor? Porque o povo vendia todas as propriedades, trazia e entregava nos pés dos apóstolos. Diga assim: uau. E sabe o que é interessante? Ninguém tinha falta de nada, tudo se multiplicava. Diga assim: há um Deus que multiplica todas as coisas. Aleluia. Diga assim: e o jejum, ele pode tirar até mesmo a avareza de mim. Como? Ele faz seus ouvidos ficarem sensíveis. Ele faz os seus olhos se abrir. Amém? Glória a Deus. Tem uma irmã na igreja que ela ia numa outra religião. E ela falou para mim que o pastor assim, ó: pastor, a bebida era da melhor para o diabo. O cigarro era do melhor. Não podia levar porcaria, porque senão eles não querem. E agora nós queremos vir para a igreja. E aí você vai lá, descaradamente, com a conta recheada, separa R$5, põe dentro do envelope para ninguém ver,
R$10 e traz no altar. Se é o seu tudo, Deus recebeu. Se não é o seu tudo, eu quero falar para você de público, não precisa nem trazer mais, porque Deus não recebe. Porque Davi falou: eu não darei nada que não me custe ao Senhor. Esse versículo está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, vamos lá para eu encerrar a pregação e orar por vocês. Primeiro Crônicas. Opa. Vocês podem glorificar? Fala assim, pastor, fala mais de oferta, pastor. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ser banco de Deus na terra. Aleluia. Quantos querem ser banco de Deus na terra? Então você tem que dar destino para o dinheiro que vem na sua mão, amém? Glória a Deus. Olha só. Nossa, vocês podiam ter me ajudado, vocês podiam ter achado aí, né? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Esses meninos da mídia me amam também, né? Eles podiam, né? Ter achado já, né? Olha lá, ó. Preste muita atenção nisso aqui, irmãos, que isso aqui pode virar uma chave na tua mente. Tornou o rei Davi a Ornã, não antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei. Não, pode voltar desde o 20, por gentileza. 21, 20, para ficar bem completinho que eu vou ler. Pode voltar até o 15. Até o 15. Ah lá, é isso mesmo. Vamos lá, 1 Crônicas 21, 15, olha lá. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. O que eles fizeram, irmãos? Se prostraram com o rosto em? Diga, oraram. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, eu é que pequei, e eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu saindo da eira, e inclinou-se diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar na eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: torne o rei, meu senhor, para si. Tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe
nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar. Põe para mim a tradução NLH. Mudou? NTLH. Ou NHTL. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Isso é oferta. Agora você vem com R$2 de oferta, R$5 e acha que isso é oferta. Por que eu estou falando isso? Não vai mudar a tua vida. Aleluia. Isso não vai mudar a sua história, porque não te custa nada. Não te custa nada. Aí nós fizemos a conta aqui de quantos reais dá 7 quilos de ouro. Se eu não me engano, foram cerca de 40 milhões de reais. Ou 4 milhões de reais, coisa assim. 4 milhões, né? 4 milhões de reais. Uma oferta que Davi fez. Porque ele não queria dar o que não custava nada para ele. Diga assim: o jejum custa, por isso que Deus recebe. A oração custa, por isso que Deus recebe. Aí quando você vem trazer a oferta, traga, se sacrifica, irmão. Fala, ou vai, ou acontece alguma coisa, ou eu morro. Aleluia. Ou Deus me responde, ou eu morro. É nesse nível que você tem que aprender a andar. Ou acontece, ou acontece. Porque que de gosto tem que ser crente ficar sofrendo dentro da igreja? Que gosto ter ser crente, viver uma vida rapada, desgraçada dentro da igreja? Se eu vou ser crente, eu vou ser crente de verdade. Aleluia. Diga comigo, de verdade. Não pode aceitar ser um crente falso, ser um crente que dá mau testemunho. Deus te chamou para ser um crente de verdade. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu devido valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre falo para as pessoas aqui, ó. Se você está trabalhando de dia, de noite, está endividado, arrebentado, as coisas não mudam, não tem Deus no negócio, só tem você. Diga, não tem Deus no negócio, só tem a força do meu braço. Eu mostrei para os irmãos, vocês não sabem, mas pergunta para eles. Eu mostrei para os irmãos, ó, vamos trazer os profetas, vamos trazer a tradutora, tem hotel, tem um monte de coisa. Mostrei para eles. Tinha R$82 no caixa da igreja. Foi ou não foi? Os irmãos que estavam na escola bíblica, é verdade ou não é? E domingo tem escola bíblica. Quero todos vocês aqui. Vem comer um pão de queijo com a gente, irmão. Um bolo de fubá com goiabada. Amém? Um cafezinho com leite quentinho. Glória a Deus. Estudar a palavra, crescer em entendimento, crescer em sabedoria, é tão gostoso. Aí você fica para lá, você rola para cá, rola para lá, rola para cá, rola para lá. Às vezes ainda arruma um rolo com a mulher ainda. Às vezes ainda arruma um rolo com o marido ainda. Então levanta, vem para a escola bíblica estudar a palavra de Deus, amém? Aí de noite você toma aquele banho gostoso e vem para o culto. Irmão, não tem coisa maravilhosa. Faz 15 anos que eu faço isso. Todos os domingos, não tem coisa mais maravilhosa do que essa. Por quê? Porque Cristo nos chamou para conquistar, Cristo nos chamou para avançar. Aleluia. E eu preciso que vocês orem. Diga assim, o pastor precisa que a gente ore. Porque o dono do barracão lá começou a fugir de mim, irmão. E tem que destravar isso aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não, vocês não estão animados? Vocês tinham que estar mais animados. Amém? Então nós vamos botar para quebrar o negócio aí. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Por isso o pastor está falando para mim jejuar e orar. E agora eu vou orar para Deus manifestar a glória dele na tua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem todos aqui à frente, que a gente fica mais juntinho, o fogo pega mais rápido. Aleluia. Glória
Glória a Deus, pode vir, irmãos, vem orar. A oportunidade passa, amém? Você fica esperando, um chega na frente do altar, daqui a pouco, era para você estar aqui, você ficou lá, eu vou esperar alguém ir primeiro. Eu já perdi tantas oportunidades na minha vida assim, sabia? Eu vou deixar o irmão ir primeiro para mim ver como que é. Sai dessa. Começa a ter as suas experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Deus está me chamando para eu ter as minhas experiências com Ele. Aleluia. Sabe o que eu quero? Eu quero que seu marido agora veja você cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Eu quero que seu esposo veja você. Eu quero que a tua esposa veja você cheio da glória, cheio do Espírito Santo. Nada te abala, sabe por quê? Um crente que jejua, um crente que ora, ele anda morto. Ele não tem mais reação, ele não quer mais brigar, ele não quer mais xingar. Ele só quer fazer a vontade do Senhor. Ele só quer acessar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Talvez você já viu seus amigos acessarem tantas coisas, mas o Senhor está falando para você: agora eu quero que você acesse. Chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu tempo, aleluia. Chega de correr, o Senhor está falando para você: tire as sandálias dos seus pés, vamos caminhar no que eu tenho para você. Chega de caminhar no seu achismo, chega de caminhar nos seus pensamentos. O Senhor está falando para você: joga toda a timidez, joga toda a falta de coragem fora, joga todo o desânimo fora e fala: Senhor, agora o Senhor achou um crente de verdade, agora o Senhor achou um irmão, uma irmã de verdade que vai buscar, que vai adorar, que vai fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Vem, Santo Espírito. O teu toque abri os olhos do meu coração. Sim, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Lance sobre ele toda a sua Mas vontade. ali um dia, lance sobre ele todos os seus no desejos. centro do teu Fala para ele: Senhor, eu vim aqui nessa noite para vencer. Senhor, eu vim aqui nessa noite para triunfar. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar começa a glorificar Jesus. Começa a dizer glória, 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 glória. Se você ora na língua dos anjos, comece a orar na língua dos anjos. Destrava, Senhor, tudo que está travado. Abri os olhos do meu abençoa poderosamente, Senhor. Abençoa poderosamente, Senhor. Abra, Senhor, realize o desejo do coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Realiza, Deus, o desejo do coração dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Realiza o desejo do coração dos seus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aquilo que me custa, tu em nome de Jesus, Pai. Realiza o desejo do coração da sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Realiza, Deus, o desejo do coração da sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Realiza, Pai, o desejo do coração da sua filha.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de depressão, tudo aquilo que não provém do Senhor, que adentrou aquela casa, que adentrou aquele lar, em nome de Jesus eu repreendo, eu paraliso a sua ação agora. Espírito de suicídio, espírito de morte, sai da casa dela, em nome de Jesus, sai de lá em nome de Jesus. Eu declaro que a habitação do Senhor, eu declaro que a tua casa é a casa de Deus, que a tua casa seja a casa do Senhor, que a tua casa seja a casa do Senhor, que a tua casa seja a casa do Senhor. Chama o Senhor para morar na tua casa. Fala para Ele, vem morar na minha casa, Senhor. Fala para Ele, vem morar na minha família. Vem morar dentro dos meus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Tu és minha fonte, minha colheita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a sua graça, que a sua misericórdia encontre a vida do seu filho, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que haja vida dentro dele, Senhor. É um novo tempo que chega na sua casa. É um novo tempo que chega na tua vida. Eu vejo o Senhor escrevendo uma nova história. Muitas pessoas te julgam. Muitas pessoas olham só para o seu exterior. Mas Jesus fala para você: eu conheço o teu coração, meu filho. Eu conheço o teu coração. E por esses dias, diz o Senhor, eu vou te surpreender. E eu vou surpreender todos que estão ao seu redor. Eu vejo uma grande porta se abrindo. Eu vejo o Senhor te dando acesso a lugares que você tem conversado com Ele. E Ele coloca sobre você agora ousadia. Ousadia. Manabassore kandorobashei kandaramana. Manabia chore badagashore kandaramastebi andaramana. Da mesma unção de acesso que o Senhor me deu, Pai, eu entrego a Ele em nome de Jesus. Jesus, eu destravo tudo que estava travado. Em nome de Jesus, venha para suas mãos o que é teu e seja destravado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que foi feito, Pai, contra a vida dela, em nome de Jesus, eu desfaço agora, eu desfaço agora, eu desfaço agora. Eu dou uma ordem agora. Couro cabeludo, em nome de Jesus, gere cabelos,
e cabelos novos, e cabelos fortes. Pai, tudo que foi colocado naquele shampoo vai destruir a vida do cabelo dela, vai destruir a vida do cabelo dela. Em nome de Jesus, todo o trabalho feito, eu desfaço. Na autoridade do nome de Jesus, sai todo o mal. E eu declaro que toda a raiz sua é fortalecida agora. Cabelos, raízes do cabelo, fiquem fortes agora, se façam todas novas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: em nome de Jesus, eu recebo cabelos novos, couro cabeludo novo. Diga: tudo novo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem: faça-se tudo novo. Em nome de Jesus. Presta atenção. Vai chegar em casa agora. Você vai tirar uma foto do seu cabelo. Vai na frente do espelho, abre no meio e tira uma foto. Daqui a 3 meses você vai tirar outra foto. E nós vamos ver como que vai estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro cabelos, Pai, cabelos e mais cabelos na cabeça dela, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua filha, Senhor. Eis aqui tua serva, meu Pai. O Senhor tem movido o coração, a alma, o espírito dela para grandes coisas, Pai. E eu declaro, meu Pai, que ela recebe nessa noite, Pai, uma unção de gigante, Senhor. Em nome de Jesus, nada para ela mais, nada vai parar o teu avanço mais. Você sai daqui para avançar nessa noite. Você sai daqui para avançar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo está travando a tua vida, seja destravada em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo na sua vida. Eu declaro um novo tempo na sua família, na sua casa. Você será o percussor daquela casa. Eis que faço todas as coisas novas naquela casa. Eis que movimento o seu coração. Eis que movimenta a sua alma. Eis que faço de você um grande levita. Eduardo, que churribiastébia, eu te fiz para o altar, biastébia andagasto biniquiachai, e echoqueste que asto biniquiacébia andaramanai. E nessa noite eu coloco uma unção sobre a tua vida. Vai acordar cantando, vai acordar com músicas, vai acordar com melodias na sua mente. Escreve tudo, diz o Senhor. Se faça tudo novo na tua vida, filho. Se faça tudo novo na tua vida, filho. Se faça tudo novo na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, enche ele. Toda dúvida sai de dentro do teu coração. Toda dúvida sai de dentro da tua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheia. Em nome de Jesus, recebe vigor sobre o seu corpo, força sobre o teu corpo. Você tem me pedido saúde, filha. Então eu te dou saúde, eu te dou vigor para fazer a minha obra. Para fazer a minha obra, eu coloco sobre você saúde e vigor. Destravado os seus caminhos, destravado tudo que está travado, tudo que está acorrentado. Em nome de Jesus, seja desacorrentado. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você. Vida, 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 vida sobre você. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja renovada com o Espírito Santo nessa noite. Que volte a língua dos anjos, que flua a língua dos anjos sobre você. O mundo te rejeitou, mas Jesus te ama. O mundo te rejeitou, mas Jesus te ama. O mundo te rejeitou, mas Jesus te escolheu e te separou. E todos que Jesus separou são rejeitados pelo mundo. E eu vejo o Senhor colocando coisas novas na sua mão. Coisas novas na sua mão são colocadas em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, tudo que tem atrapalhado o crescimento da sua filha, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito maligno, Pai, que intenta contra a mente dela, em nome de Jesus, sai.
E eu decreto vida em abundância em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tudo se faça novo na tua vida. Muitas pessoas tentaram te desanimar por esse tempo. Muitas pessoas te chamaram até de louco. Mas eu falo para você que você tem sido sábio, diz o Senhor para você. Não ande com os comedores de arroz com feijão. Não ande com aqueles que não têm discernimento espiritual. Não andes com aqueles que não sabem o que estão falando. Ande com o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E o Senhor fala para você: você está no caminho certo. Olha só, tem dois amigos seus que na verdade não são teu amigo, que ficam falando na tua cabeça. Não aceite o que eles estão falando. Não aceite o que eles estão dizendo. Você tem feito a melhor escolha. Você está no caminho que eu separei para você, diz o Senhor para você. E em nome de Jesus, Pai, afasta essas más influências da vida dele, Pai. Afasta, Pai, essas pessoas, Pai, que ficam, Pai, tentando dar opinião alheia na vida dele. Em nome de Jesus, sai todo mal. E eu decreto vida e abundância sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro vida e abundância sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida e abundância sobre você. Em nome de Jesus, renova a mente. Seja renovada a tua mente, seja renovado o teu corpo, teu coração, tua alma, teu espírito. Que volte o espírito da adoração em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu declaro um novo tempo. O Senhor tem visto o coração de vocês para abençoar a obra. O Senhor tem visto a fidelidade de vocês. Só que o Senhor fala para vocês: ainda falta algo para vocês fazerem. Ainda falta algo para vocês entregarem, diz o Senhor. Que é o que vai destravar tudo, que é o que vai fazer vocês andar passos largos, que vai fazer vocês correrem. E vocês sabem o que é, diz o Senhor. Não segure mais, só façam o que eu estou pedindo, diz o Senhor, porque eu tenho pressa em fazer grandes coisas na vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda inveja. Toda inveja lá no trabalho dele, da vida dele, Pai. Em nome de Jesus seja quebrado, seja destruído todo espírito de porfia, de fofoca contra a vida dele. Sai em nome de Jesus. Eu declaro que você é uma bênção. Eu declaro que você é uma bênção. Eu declaro que tudo se faz novo na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida, tudo aquilo que não deixa você usar fé no 100%, em nome de Jesus, sai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Eu declaro que tudo vai fluir na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu os abençoo. Em nome de Jesus eu os abençoo. Eu declaro que vocês são uma bênção. Eu declaro que vocês foram chamados para esse tempo. Eu declaro que vocês foram separados para esse tempo. E nada vai atrapalhar os propósitos do Senhor na tua vida. Nada vai atrapalhar os propósitos do Senhor na tua casa. Que ainda que vocês tenham travado batalha, maior são as vitórias que estão por vir e que vocês já estão provando delas. Recebam em nome de Jesus bênçãos infindáveis. Tamanha fidelidade de vocês, em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por essa jovem nessa noite. Em nome de Jesus,